Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não, nessa noite quente de sexta-feira aqui em Natal, agora 27 graus, sensação térmica de 29 graus, e nesse sem fim, que é o nosso título desta noite, claro que nós vamos falar dessa crise horrorosa por qual Natal passa, o Brasil passa, essa crise no sistema penitenciário brasileiro. Eu não sei nem se a crise é do sistema penitenciário ou é do Estado mesmo, porque a desmoralização que a gente tem acompanhado, ela é grande, é profunda, não é fácil de se achar as causas disso, né? A gente tem escutado todo tipo de coisa para lá, para cá. Eu confesso que é tanta sigla que essa batalha campal que se apresentou lá em Alcaçuz, na penitenciária de Alcaçuz, me fez conhecer nomes que eu nem sabia que existiam. Já eu tinha ouvido falar do PCC, o famoso primeiro comando da capital. Aqui em Natal, desde o ano passado, certamente todo mundo conhece o tal Sindicato do Crime, o que eu acho um absurdo, um escárnio mesmo em relação à sociedade, um bando de bandidos mesmo, criminosos, um bando no sentido do coletivo que a gente aprende em português, um bando se denominar sindicato como se fosse uma coisa legalizada, que faz até parte da atuação do Estado, né? Embora com um braço privado, mas imagine aí, então aqui tem um Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte, e nós temos descobri que nós temos também uma tal Família do Norte. Nunca ouvi falar nessa. Descobri nessa crise lá de Manaus. E aqui em Alcaçuz a gente tem justamente essa sigla lá pintada num dos pavilhões que a Globo News passa tanto aí 24 horas. Se bem que agora a pauta mudou, né? Depois da queda do avião de Teori Zavascki e da posse de Donald Trump, mudou um pouco a pauta da Globo News, mas até ontem, pelo menos, até a queda do avião de Teori Zavascki, estava praticamente 24 horas por dia, ao vivo, né? As imagens lá de cima de das dunas ali de Alcaçuz, as imagens dos conflitos dos presos. Então a gente via todo tipo de sigla pichada nas paredes, que eles passam seus recados pelas pichações, e uma das siglas era justamente essa, FDN, Família do Norte. O negócio é mais embaixo. Eu me lembro que no ano passado ainda saiu uma reportagem, acho que em novembro, mais ou menos, da Veja, falando dessa guerra que havia começado entre o PCC e o Comando Vermelho. Eu acho engraçado que, como todo mundo sabe dessas coisas, mas ninguém consegue impedir. O tráfico de drogas, né, do estado de São Paulo é dominado por essa desgraça chamada PCC. E o tráfico do Rio de Janeiro é dominado pela essa outra desgraça chamada Comando Vermelho. Mas em algum momento o Comando Vermelho começou a guerrear com os aliados, né, esses termos que eles utilizam. É engraçado que são os mesmos termos que as torcidas organizadas usam. Facções, aliados, né? Lado A, lado B, essas coisas. Depois não sabem de onde vem a violência, como tudo nesse país é ligado ao tráfico de drogas. Mas, então, parece que o Comando Vermelho começou a guerrear com as suas aliadas, e aí o PCC achou por bem tomar território, ganhar território desse lucrativo comércio de drogas, que leva tantas vidas, que sustenta tanta coisa, que sustenta políticos, infelizmente. Ninguém tem como provar, mas é uma coisa que todo mundo sabe que rola mesmo. Muitas campanhas recebem, né, dinheiro do tráfico. Algumas são até mais claras, com essas milícias que tem lá no Rio de Janeiro, inclusive nessas últimas eleições, eliminando candidatos que não correspondiam ao que elas queriam. Então, o negócio é tão enraizado que a gente pensava, durante muito tempo a gente pensava que era um problema específico de Rio e São Paulo, as maiores cidades do país, dominadas pelo tráfico. Já acordamos com essa realidade, acho que desde o ano passado, pelo menos, está muito claro que o tráfico ele é além fronteiras de estados, né, de limites de estados.
é além fronteiras, porque é internacional. E se a gente não tiver uma organização maior, né, ou pelo menos igual à organização que essas criaturas têm na divisão de trabalho de tudo, vai ficar muito difícil esse combate. A gente sempre vai estar o lado do bem, né, o lado do Estado, o lado da lei, vai estar sempre 1, 2, 3, 10 passos atrás do que esse pessoal faz. Primeiro, aí eu digo, essa questão da desmoralização. Saiu nessa semana, eu publiquei no blog a respeito, né? Fiz lá a tradução livre da reportagem do The New York Times falando da crise de Natal, né? Dos 26 presos decapitados, que os próprios presos dizem que tem bem mais gente, é porque eles jogaram corpos nas fossas. Teve gente aí a gente tem notícia para tudo quanto é lado, infelizmente. A fonte oficial, que já deveria ter esclarecido muito mais as coisas, que é o governo do estado, não está muito à vontade para fazer isso. Então, há essa história de que há muito mais que esses 26, né, desses 26 presos mortos, são todos, segundo o relato dos próprios criminosos, são todos pertencentes ao Sindicato do Crime. O PCC resolveu se vingar aqui em Natal do que aconteceu lá em Manaus e dançou em cima do estado e matou esse pessoal todo. E a desmoralização fica porque nessa reportagem, apenas nessa reportagem lá do The New York Times, pelo menos para mim, eu fiquei sabendo que desde março de 2015, a Alcaçuz não tem mais celas. Em março de 2015, a gente teve lá uma rebelião, esse negócio que acontece a cada 3 meses, pululam aí essas rebeliões. E os presos destruíram praticamente todas as celas, todas as grades. E desde março de 2015, eles circulam livremente dentro dos pavilhões. Não circulam para fora dos pavilhões, mas dentro dos pavilhões eles estão lá à vontade. Até a distribuição, essa que eu vou dizer agora, eu vi na Globo News. A distribuição de comida é feita pelos próprios presos, né? Os agentes penitenciários, a polícia não entra, né? Ela entrega lá as quentinhas e um preso vai lá que tem a chave do pavilhão, ele quem distribui essa comida entre os presos daquele pavilhão, que são sempre pertencentes a uma facção. Existe como eu disse, tem a facção do Sindicato do Crime, tem a facção do PCC e existem os sem facção que também estão em outro pavilhão. Só não me pergunto qual é o pavilhão de cada, porque eu já estou até cansada desse nome pavilhão. A toda hora a gente tem essa conversa para lá e para cá disso. E aí vocês imaginem como é que desde março de 2015, gente, vai fazer 2 anos agora no mês de março, né? Estamos já, eu estou até assustada, porque já estamos em 2/3 de janeiro, já foram embora. O primeiro mês está voando, 2017 já está indo embora, muito rápido. E então daqui a mais 1 mês e meio, podemos dizer assim, daqui a mais 1 mês e meio, nós teremos não é nem 1 mês e meio, 1 mês e 11 dias, nós teremos o mês de março, então teremos 2 anos que o presídio que era tido como de segurança máxima aqui do estado do Rio Grande do Norte, 2 anos que esse presídio não tem mais cela. Eu não sei nem o que comentar de uma coisa dessa, né? Como é que a gente tem um presídio que não tem cela? Começa daí. Aí a desmoralização aumenta em vários sentidos. Primeiro, todo mundo sabe, eu detesto usar essa expressão, mas é realidade. Todo mundo sabe que os presos têm celulares à disposição, ligam à vontade porque a vigilância não é feita adequadamente. Eles não estão sob vigia a todo tempo. Eu não sei nem se tem câmera vigiando esse povo. Descobri agora que não tem nem câmera lá no Palácio do Planalto desde 2009. Então, não sei nem se tem câmera para funcionar tipo um Big Brother, para analisar o que é que esses presos estão fazendo dentro das celas, né? A gente escuta cada relato, às vezes, que assusta. E a desmoralização vem não só disso, porque realmente os presos estão com celulares e ligam à vontade de todos os presídios do Brasil. Isso não é exclusividade aqui do Rio Grande do Norte, mas eu acho que um presídio que era tido como de segurança máxima e que não tem cela, essa é uma exclusividade do Rio Grande do Norte. Mas essa é uma questão já antiga, né? Alcaçuz foi construído em cima de dunas.
Eu não vou nem falar a respeito do terreno ser fácil de escavar, porque se você vai construir um presídio, você tem que fazer lá umas camadas de concreto na base, não tem outra forma. Mas aqui a gente sabe que a política de construção de presídio é pega uma casa, bota umas grades e uns cadeados e aquilo já virou um presídio. Não há a menor preocupação em reforçar a estrutura com uma camada de concreto, uma camada, talvez uma chapa de aço aí, de ferro, impedindo que alguém escave ali o cimento e achando um ferro não tem o que fazer, né? Vai ter que desistir da intenção de escavar. Então, Alcaçuz, por exemplo, já foi escavado de tudo quanto é jeito. Eu estou imaginando um momento em que ele vai desabar, porque não tem mais fundação, de tanto que tem túnel ali embaixo daquele presídio. Então, é uma coisa absurda. Aí a gente viveu essa situação horrorosa, estamos vivendo, porque ela não terminou ainda. O Estado, desde o sábado passado, o Estado assiste ao que acontece dentro do presídio. Não dá para explicar, você pergunte a qualquer pessoa que situação é essa, que isso não existe, de haver uma rebelião num determinado presídio e a polícia não entrar para acabar com a rebelião. Não existe negociação, né? Você tem que entrar e acabar com a rebelião. Se você vai usar arma não letal, você tem que ir na escala, né? De não usar não letal, mas se é necessário usar a força e se é necessário usar arma letal, você vai usar. Não, nem necessário, talvez, atirar para matar, a não ser que você esteja sendo ameaçado de morte também. Mas você tem N formas de usar esse armamento letal sem matar. E o que a gente tem assistido realmente é o Estado mostrando que não tem a menor força. Quando começou essa crise aí, eu vi muita gente comemorar, tomara que eles matem mais 50, é para ter uma rebelião dessa todo dia. Teve até um cara aí do partido do presidente da República dizendo um negócio desse, que era para ter uma chacina todo dia. E, gente, parece que as pessoas não enxergam o óbvio. Ora, se ali, dentro das paredes, dentro de grades, cadeados, com agentes penitenciários que deveriam vigiar 24 horas o local, com reforço de polícia, com tudo, você não consegue controlar o que esses presos fazem ali dentro, porque eles andam com celular, porque eles extorquem dinheiro das pessoas que estão aqui fora, com aqueles sequestros virtuais, etc., com vários tipos de golpe que esse povo dá mesmo de dentro da cadeia, não está nem aí. Uma coisa mínima que eu estou falando são esses golpes que dá para você ver se a pessoa está falando com o celular. Não tem como ela falar no celular sem ela botar a boca perto de um aparelho eletrônico. Então, não tem como você enxergar isso. Mas essa coisa mínima, você não tem controle. Se você não tem controle, não consegue separar os presos para que eles não se matem. E olhe que há uma divisão, segundo saiu aí, por facção. O que eu acho terrível, que a divisão não é para ser por facção. A divisão é para ser por tipo de crime. E aí é como eu digo, a questão é tão profunda que a gente não percebe que, na verdade, os presídios são controlados pelos presos e hoje são universidades do crime. Você joga ali um cara que roubou, sei lá, roubou pela primeira vez alguém. Precisava, foi lá, roubou. Vamos imaginar a situação que todo mundo imagina, que é você vai roubar porque você precisa de dinheiro, não tem. E aí o cara entra numa cadeia daquela, usou uma arma de fogo, né? Conseguiu uma arma de fogo, vai preso por roubo, entra numa cadeia dessa e vai ser misturado com uma facção ou de sindicato do crime ou do PCC. Ele vai sair soldado do tráfico, né? A gente já ouviu todo tipo de história a respeito do que o PCC fazia em São Paulo, por exemplo, nessa época em que o pessoal sai para Natal e Ano, né? Os de bom comportamento, os que estão perto de cumprir a pena. O PCC simplesmente ameaça esse pessoal. E eu estou falando aqui o PCC porque é o que eu já tive notícia, mas é claro que os outros também fazem. Os caras ameaçam, ó, você vai sair, então você vai fazer isso aqui para mim, quer dizer, sai com um crime encomendado. Vai tocar fogo ali, vai tocar fogo no ônibus, vai roubar um banco, vai matar não sei quem por encomenda. Porque se você não fizer, eu mando matar a sua família. Então, o cara entra, às vezes até de gaiato ali naquele roubo por uma situação X que a gente não sabe qual foi, e foi bater na cadeia, e ele sai soldado do tráfico. E a gente não percebe que o que nós estamos criando ali é a famosa cobra para nos picar.
Porque o cara que entra, ele não sai recuperado, não sai. Quem sai recuperado de uma cadeia dessa é quem realmente entrou numa roubada muito grande, não quer mais nem ouvir falar nisso, se entregou a Jesus lá dentro, né? E vai sair com outro pensamento de vida. Isso é uma utopia, quase. Deve existir, mas é uma coisa mínima, né? Não tem como você ter nem civilidade ali dentro, né? Você bota 1.200 num lugar que cabe 600, nem civilidade você vai ter. Como é que você quer acostumar uma pessoa daquela a viver em sociedade se você primeiro trata como bicho, né? Começa daí, mas a realidade é que as cadeias, elas já nem servem mais como punição. E a gente não está enxergando isso. As pessoas querem quase que uma vingança. É para jogar lá dentro, é para entupir mesmo, é para não dar comida ou dar comida estragada, essas coisas que... É normal que o ser humano seja vingativo, mas o Estado não pode ser. E a gente não percebe que se o Estado está superlotando, ele não está cumprindo a função dele. E é isso que acontece, como eu digo, hoje. A situação hoje, que ficou clara aqui, pelo menos no Rio Grande do Norte, está claríssimo para todo o Brasil, para todo mundo, é que o Brasil não tem controle dos seus presídios. Quem controla os presídios são os próprios presidiários, né? E eles dominam o negócio mesmo, né? Eles fogem a hora que eles querem, eles continuam lá dentro se eles quiserem, eles determinam até quem vai ser transferido ou não, né? Determinam que vai começar uma onda de violência como essa que Natal está vivendo, que é o que eu digo que é a desmoralização mesmo. A gente está vendo aí o comércio fechar super cedo. Hoje estava a foto, Janaína estava me mostrando a foto da CIA no centro da cidade, fechada no meio da tarde, porque nem tinha funcionário, nem tinha cliente. Quem é que sai na rua se não tem ônibus? Né? E não tem ônibus por quê? É greve de ônibus? Não, é porque os caras estão incendiando os ônibus, estão pintando e bordando, e a polícia não tem condição de conter. Então, é claro que até mesmo quem tem carro não quer sair. As pessoas estão saindo a conta-gota no meio da rua. A gente está vivendo toque de recolher. Imposto pelo Estado? Não. Imposto pelos bandidos. Olha a situação que a gente está vivendo e a gente não acorda que o negócio está todo errado. Eu quero saber quem é que vai votar num governador, num prefeito, num presidente. Vamos dizer o governador, porque segurança é a atribuição específica, maior realmente do Estado. Quem é que vai votar no governador que vai dizer, olha, eu vou construir 5 novas cadeias, né? 5 novos presídios. Os presídios vão ser de última linha, realmente tecnologia, camadas de concreto, ferro, ninguém sai, ninguém entra se o Estado não abrir a porta, os presos não vão ter celular lá dentro. Quando começar uma coisa dessa, as pessoas vão logo dizer que o governador tá louco, porque tá desviando dinheiro que deveria ser da educação, da saúde, para investir em presídio, né? Que os presos gastam não sei quanto com um preso, quando deveria gastar não sei quanto com um estudante. E essa é a situação, né? É muito complicado, muito complicado. E hoje o que a gente está vivendo é um reflexo de anos sem esse investimento. Porque quem é mais jovem não vai lembrar. Mas a Alcaçuz já foi construído no desespero do que era a João Chaves. A João Chaves era basicamente um caldeirão. Eu até vi a tribuna chamar essa semana Alcaçuz de Caldeirão do Diabo, que era o apelido da João Chaves, né? Toda a vida tinha fuga, rebelião, o pessoal que morava perto não queria mais a João Chaves ali. E as histórias escabrosas da João Chaves. Então, naquele desespero, se criou um presídio lá no meio das dunas, né, bem separado de tudo, para ser o presídio de segurança máxima do Estado, que em pouco tempo também já estava desmoralizado, não tem nada de segurança máxima. E aí, hoje a gente acompanha de TV 24 horas, estou até vendo aqui que Igor Oliveira está mandando um recado aqui pelo chat do Spreaker, né? Achei super legal, tá aqui dizendo que está ouvindo. Boa noite para você também, Igor, né? Queria convidar aqui para um grupo, certo? Vou olhar depois essa mensagem com mais carinho. E tá recomendando o programa dele também, que é o Web Rádio Pará. Então fica a recomendação aí para todo mundo escutar o programa do Igor, que é o Web Rádio Pará. Muito obrigada aí, hein, Igor?
Então, a situação de desmoralização ela é muito grande porque a gente tem um presídio que não tem cela, um presídio em que os policiais têm medo de entrar. A situação ontem, por exemplo, quando disse, o governador disse ao vivo na Globo News, vai entrar agora, né? Eu estou autorizando o batalhão de choque, a polícia de choque a entrar agora em Alcaçuz para controlar a situação. Gente, deu até pena de assistir o negócio ao vivo, porque entrou aquele grupinho ali de policiais, tudo andando juntinho com escudinho lá, com fuzil na mão, não sei o que, como é o procedimento mesmo. Mas aí os caras, saíram 2 assim desse grupo, foram gritar para uma janela de presos, para negociar com os presos, né? Aí desceu um preso com as mãos para trás, mas era a cena, gente, era para rir se não fosse para chorar. A cena era, o preso vinha caminhando sem nada com as mãos para trás e o batalhão lá de choque, ele ia recuando. Era uma cena assim que eu nunca tinha visto na vida. Ele ia recuando como se estivesse com medo daquele preso. E era uma cena, sinceramente, foi deprimente assistir isso. Depois ficou esse preso lá conversando, devia ser o manda-chuva do negócio, né? Tava lá sem camisa, só de short, conversando com 2 policiais que deviam também ser os comandantes lá da tropa. E, sinceramente, eu tive a certeza de que o negócio está muito difícil para a gente. O governo do estado está aí assistindo o que acontece. Como a gente assiste a um Big Brother, né? Bota lá as câmeras, vê lá a Tribuna do Norte, o Novo Jornal, esses jornais locais que agora estão na internet dando 24 horas a cobertura, né, de Alcaçuz. E não, aqui estou vendo, desculpa, eu terminei perdendo a linha porque eu vi a mensagem aqui de Igor. Não, Igor, não sou jornalista, né? Eu sou metida mesmo, sou blogueira. Tenho outras profissões, não sou jornalista não, faço só por vontade mesmo de bater papo aqui, que eu gosto muito. Já viram que eu gosto muito de falar, né? Mas Alcaçuz, então, tá lá ao vivo, tá assistindo ao vivo também pelo Facebook, pelo Twitter, tá tudo transmitido para todo mundo ver. E aí a gente fica, olha, agora aquela facção avançou, jogaram pedra, estão carregando os feridos. Aí sai um vídeo no WhatsApp, que o pessoal tem até umas piadas no WhatsApp dizendo, olha, eu quero esse telefone celular que esses presos têm, porque são 3 dias que eles juram que lá tá sem energia e a bateria desses cabos não acaba, né? Porque se não tem energia, como é que eles estão recarregando? E tome vídeo, né? Eu vi um vídeo no jornal do canal Metropolitano, eu ia passando, vi ali um vídeo, os próprios presos mostrando, filmando os feridos, né? Dizendo, isso aí é uma vergonha, que isso aí é a polícia que está recebendo dinheiro do PCC, está atacando só o lado da gente, não sei o quê. E tem outras mensagens, tem uma que o Sindicato do Crime, que faz um anúncio para a sociedade do Rio Grande do Norte. Você imagina só o nível da coisa. Ele lista lá 5 motivos do que está acontecendo, denuncia que o governador tá negociando com o PCC, que está tirando de Alcaçuz só eles, que o PCC quer ficar sozinho em Alcaçuz. Eu também ia querer, se eu fosse bandido, meu presídio favorito ia ser Alcaçuz, porque eu circulo livremente, eu decido a hora que eu vou comer, quem vai comer, quem não vai comer, eu decido se a polícia vai entrar, se não vai entrar, se eu quero fazer batalha campal com os meus companheiros ali ou não, se eu vou cavar um túnel, se eu vou sair. Então, realmente, Alcaçuz é o top de linha dos presídios aqui do Rio Grande do Norte para a bandidagem. Todo mundo quer estar lá. Então, por isso que está essa batalha grande aqui, agora fora dos muros de Alcaçuz, porque o Sindicato do Crime está achando que é uma grande injustiça o que a polícia está fazendo, que é apenas combater no lado deles, né? E apoiando o PCC. Então, por isso que eles estão tocando fogo aí em tudo quanto é ônibus na cidade de Natal. E a população está aí a pé porque o estado do Rio Grande do Norte não tem controle de um presídio. Se não tem controle de um presídio, um terreninho ali que não dá nem 1 quilômetro quadrado, imaginem de uma cidade inteira ou do estado inteiro. E é por isso que a gente está vivendo essa situação horrorosa de todo mundo trancado dentro de casa bem cedinho, né? Toque de recolher.
realmente quem domina, quem manda aqui no Rio Grande do Norte é a bandidagem. A situação está muito difícil, porque, como eu disse, a desmoralização é grande. Você vê que uma situação dessa, o governador teve coragem de, numa entrevista coletiva em Brasília, dizer que a situação estava controlada. Controlada só se for pelos presos. Na mesma hora, os jornalistas já rebateram e disseram, mas governador, os presos estão lá no telhado, os presos estão com barra de ferro na mão, estão com um pedaço de madeira, jogando pedra, né? Eles estão soltos. Como é que a situação está controlada? Claro que não está controlada por eles. E a coisa mais engraçada que eu achei ontem foi quando surgiu a notícia do governador na Globo News. A polícia de choque vai entrar. Mas, menino, com meia hora, esse pessoal que estava prontinho para a guerra lá, se xingando um com o outro, com meia hora, todo mundo se entucaiou, né? Foi todo mundo para os seus buracos lá, dos seus pavilhões, muito provavelmente já enterrando suas armas, porque o terreno é de dunas, né? Enterrando suas armas, porque como eles pensavam que ia entrar e que ia ter uma revista, você tem que garantir ali o seu domínio das armas. Então, sumiu todo mundo, sumiu tudo. Tá só a situação deprimente de você olhar a figura de Alcaçuz lá. Parece que passou uma guerra e é triste, né? Pois é. Aqui, mais uma mensagem de Igor, né? Dizendo que fica irritado com esse país que deputado é preso. Deputado não é preso, ninguém é preso aqui, né? Só se prende a ponta do negócio, né? Quem lucra mesmo com esse negócio não vai pra cadeia nunca, é muito difícil. Então, a situação é essa, né? E aí a gente começa a ver as causas, né? Que, lógico que a gente não vai achar aqui uma solução, mas eu vejo muita gente dizendo, é porque não se investe em educação, né? O investimento em educação é muito baixo e aí você não constrói escola, vai ter que construir presídio. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso passa longe de ser verdade. As pessoas não são criminosos, não decidem cometer um crime porque não tem instrução. Vocês estão dizendo o quê, então? Que todo analfabeto é bandido? Isso não é verdade. A gente conhece muita gente de pouca instrução, que é honesto, que gosta da vida certinha, né? Preza por isso. Aí não, é porque a renda é baixa e aí não tem outra alternativa. Também não é verdade. Dizer que todo pobre tem o potencial de ser bandido primeiro, querer dizer que não há rico bandido. Isso não é verdade também, né? Nós sabemos que crime, por exemplo, do colarinho branco é só o que existe aí. O pessoal que nem pega em arma, mas desvia milhões, né? E deixa muita gente morrer, né? Ocasiona a morte de muita gente em hospitais e tudo. Então, a situação não é essa, não é questão de investimento em educação, né? Não é questão de investimento em renda, não é nada disso, porque nós temos exemplos para um lado e para o outro de que o problema que eu acho, né? Aí vai um achismo, porque eu não estudo isso a fundo. Eu acho que um estudo desse teria que ser feito a fundo mesmo. Primeiro, tem gente que quer ser bandido porque quer ser bandido. A gente precisa aceitar que as pessoas têm escolha na vida, né? Você escolhe ser trabalhador, você escolhe ser um cara que vai viver de estelionato, você escolhe vender um papelote aí, um saco de cocaína, porque vai ganhar dinheiro fácil. E daí vai, você escolhe, a vida é feita de escolhas, né? E eu acho que o que piora realmente para tudo isso é essa situação de que a gente tem uma cultura forte no nosso país de impunidade. Essa que é a realidade. Nós não temos uma política de tolerância zero. A tolerância que, por exemplo, não permite que você jogue um papel no chão porque você vai ser multado. Lei existe. Não existe fiscalização. E não existe a cultura de que mesmo que não haja uma fiscalização, eu tenho que cumprir a lei, porque ela está ali para transformar a vida de todo mundo numa vida melhor. Porque se todo mundo cumprir a regra, o mundo, a vida vai ser melhor para todo mundo. Não é assim que funciona. Regra de trânsito, isso aqui eu falo quase toda a vida desse podcast. Regra de trânsito, ela vale para os outros, para mim não. Você não pode estacionar em fila dupla, não pode parar o carro em fila dupla. Fulano que está na minha frente atrapalhando, ele não pode, mas se eu quiser parar em fila dupla, eu posso, porque eu tenho uma justificativa muito boa.
não pode estacionar em canteiro. Isso vale para os outros, mas eu que estou aqui apressado e só tem aquela vaga que é proibida, eu posso. E daí vai a vaga do idoso, a vaga do deficiente físico. Bom, a gente pode levar para um caminho enorme de formas em que a gente quebra a regra todos os dias e não tem punição. E a gente não cumpre, não é só porque não tem punição, é porque a gente acha que não deve cumprir mesmo, que mané quem cumpre. Esse, infelizmente, é o, vamos dizer assim, é o slogan do brasileiro. Mané quem cumpre a regra, né? O brasileiro, ele tem que ser safo, esperto, levar vantagem em tudo. Famosa lei de Gerson lá dos anos 70, que todo mundo lembra lá da propaganda. Quem não tem tanta idade, eu também não tenho, mas viu depois, que o Gerson fazia uma propaganda de um cigarro dizendo: você gosta de levar vantagem em tudo, né? Então, ficou essa lei de Gerson por isso aí. E a gente tem essa cultura aqui muito forte de que o idiota, ele cumpre as regras e faz o que todo mundo faz. O esperto, o inteligente, né, o cara acima da média é aquele que burla a lei diariamente e ainda ri do outro. Aí eu dou outro exemplo, fila de banco, fila de lotérica. Quem não já viu aquelas setinhas no chão que ninguém cumpre? E todo dia a gente encontra alguém relatando isso. Parece que a seta tá ali, você olha e diz assim: você tá pensando que você manda em mim? Você não manda não, eu vou ficar aqui do lado. Você tá mandando eu ficar aqui, mas eu vou ficar do lado. Então, a gente não consegue nem fazer uma fila, a gente já não segue essa regra. É uma cultura muito forte de não seguir regras. Começa daí, né? Então, o cara começa a ser muito safo. Se ele, em vez de trabalhar, ele rouba. Porque é muito mais legal, tem muito mais adrenalina você ir lá e tomar o dinheiro daquele idiota que trabalhou o mês todinho para ganhar aquele dinheiro. Não é verdade? Outra, valorização de violência. É só o que a gente vê. Às vezes em coisas mínimas a gente nem percebe. É igual o discurso preconceituoso, que eu já disse por aqui. Às vezes você nem percebe que está sendo preconceituoso. Acha que está fazendo um elogio a alguma coisa. Na verdade, você está machucando a pessoa, mas a sua intenção foi até boa. Mas você está sendo preconceituoso. E a gente tem uma cultura de valorização da violência e não percebe. Eu vou dar um exemplo simples de futebol, que é o que que a gente tem um podcast aqui específico de futebol. Mas você vê, o cara que faz mais gols, né, o goleador, ele não é nem chamado de goleador, ele é chamado de artilheiro, que é uma posição lá do exército, né? É o matador. Então, o time que acaba com as chances do outro, ele elimina, ele mata o outro. Aí já tem um fulano que diz assim: matou o jogo, né? Fulano matou o jogo. É uma cultura muito forte nossa de violência. Começa até com as palavras, com pequenas palavras, começa de sair. Aí a gente tem, por exemplo, essas músicas de funk que já falam realmente de esculachar, de quebrar. É uma cultura grande, como eu digo, de violência. Eu estou fazendo aqui a minha observação, bem como leiga, não sou socióloga, não sou psicóloga, né? Eu estou usando os meus parcos conhecimentos de metida, mas para mim eu acho que o grande problema é esse. Tem nada a ver com a educação, né? Claro que se você investe em educação, isso é uma coisa boa. Deve ter gente que vai para a bandidagem por não ter outras oportunidades. Deve ter, mas eu garanto que é uma parcela muito pequena, porque a maioria vai porque gosta e porque a cultura que existe, pelo menos no seio de onde ele cresceu, né, naquele local onde ele cresceu, a cultura que existe é que esperto, né, o cara safo é aquele que toma o que é dos outros, né? É aquele, o maioral é o que se impõe pela força, e é daí que a gente tem essa cultura forte, muito forte. Por exemplo, vou dar o exemplo mais famoso do Brasil, que são as favelas do Rio de Janeiro, que já nem gostam de ser chamadas de favelas, são as comunidades, que há uma cultura muito forte de elogio, de aceitação do tráfico de drogas, né? A gente vê os funks aí falando a respeito disso, o povo canta, não sabe nem o que está cantando. Mas isso é muito forte, de valorização da violência. Nem todo mundo aceita, é claro, é verdade, há exceções, mas começa daí, da gente ter uma sociedade que valoriza a violência e que acha absolutamente normal que as pessoas sigam impune, que quebrem a lei, que a lei é realmente algo que
só é seguido pelos bonés. Bom, ainda falando da desmoralização do Estado, né, aqui no Rio Grande do Norte, ficou essa polêmica aí de negociar com preso. Muita gente, a Tribuna colocou ontem, né, a Tribuna do Norte, o maior jornal aqui do Estado, que houve negociação sim com o PCC, parece que foi confirmada por um delegado, por um comandante de tropa. Hoje o governador negou tudo, disse que não tem negociação nenhuma, que quem negociar ele vai botar para fora, nem que ele fique sozinho, porque ele não concorda com isso. Aí até, segundo Janaína me disse, que foi quem viu, até disseram, mas governador, ontem a tropa de choque estava negociando lá com o preso, que foi essa situação que eu disse, deprimente, do preso com as mãos para trás e o batalhão recuando. Parecia que estava com medo daquele homem, como se ele fosse um homem-bomba. E aí o governador disse, não, isso também é negociar, eu não aceito. Então o governador vai demitir o batalhão de choque que entrou ontem, depois recuou e que estava conversando lá com o preso. Ou seja, é um negócio tão desmoralizado aqui no Rio Grande do Norte, eu não sei como é que vai ser resolvido. Talvez, se foi negociado com o PCC, vai ter que negociar com o Sindicato do Crime. Só mesmo a bandidagem resolvendo que é hora de deixar a população em paz, para que a economia gire, né, volte a funcionar. A gente já está vivendo uma recessão enorme. E o comércio fechando cedo, porque não tem quem vá trabalhar e não tem quem vá comprar, todo mundo com medo dentro de casa e sem ônibus para circular o pessoal. Então, pode ser que o sindicato aí do crime, que é quem está promovendo essa baderna toda, tenha pena do povo do Rio Grande do Norte e resolva acabar com isso, porque a impressão que se tem é que o governo do estado vai continuar assistindo, né? A polícia vai continuar assistindo, tá achando legal aí essa batalha de um lado e de outro. Diz que não vai entrar porque não quer fazer uma nova Carandiru. Então pronto, a gente não tem uma nova Carandiru, mas tem uma cidade todinha sitiada, todo mundo preso dentro de casa e a bandidagem solta. Situação muito complicada, realmente. Hoje estava até, inclusive, a Prefeitura de Natal anunciando que as repartições do município estavam fechadas também à tarde, porque não tem como funcionário ir, não tem ônibus, como é que vai? Não tem movimento, as pessoas que ainda abrem seu comércio ficam com medo, porque não tem, é praticamente uma cidade fantasma. O que ainda tem algum movimento são os shoppings, porque imagina se tem um ambiente de mais segurança. É o que se imagina, ninguém sabe, até que se prova o contrário, pelo menos, são um ambiente de maior segurança. Então, essa situação, fico realmente horrorizada com essa história de separar facções que... aliás, separar os presos por facções, porque não é isso que a lei de execução penal diz, a gente tem que separar por tipo de crime. Não se faz isso, não se consegue separar nem por tipo de crime, nem por facção. A gente tem, como eu disse, a Universidade do Crime. Janaína aqui me mostra agora, a OAB acabou de cancelar a prova, que seria neste domingo, em Natal e Mossoró. Vocês verem a situação que a gente está. Um presídio em rebelião está suspendendo a prova da OAB. Novos advogados vão demorar a entrar no mercado porque o Estado não tem controle do que está acontecendo em Alcaçuz, né? Então, e não é de hoje. Não vamos dizer que a crise é de agora, porque em março de 2015 o presídio foi destruído e desde lá os presidiários andam à vontade, né? Só estão contidos ali por aqueles muros. Não é de hoje que a situação está sem controle. Então, é preciso coragem, se não se tem dinheiro, porque a situação realmente é brava, mas é preciso inteligência para se tomar uma atitude. Deveriam ter invadido o presídio, né? Invadido é ótimo, parece até que realmente o presídio pertence aos bandidos, a polícia vai lá invadir. Mas é isso mesmo que está acontecendo, a polícia era para ter invadido o presídio no sábado mesmo. Rebelião, você separa logo o que vai acontecer, se tiver que usar arma letal, vai usar. A TV está aí mostrando que os cabas têm arma de fogo lá dentro, por que a polícia não vai entrar com arma de fogo? Agora, o que não pode é o que está acontecendo, essa sensação que já vem me passando, pelo menos há muito tempo, que só não pode mexer com o PCC, porque ninguém do presídio do pavilhão 5, que é o do PCC, é transferido. O governador disse que o que está acontecendo aqui é só reflexo do que aconteceu em Manaus, que o PCC está se vingando. Sim, vamos impedir a vingança do PCC, mas ninguém impediu. O PCC foi lá, pintou e bordou, matou 26, a polícia não entrou para conter.
Deixou o negócio acontecer. E agora está transferindo os do outro, do Sindicato do Crime, que eram os presídios, os presos em maior número, parece, em Alcaçuz. Agora já não são mais, porque tiraram 220 de lá. Agora me expliquem como é que a tropa de choque conseguiu entrar para extrair 5 líderes para prestarem depoimento. Como é que a tropa de choque conseguiu entrar para tirar 220 presos de Alcaçuz e não consegue entrar para controlar o presídio, para tomar mesmo as rédeas do presídio? Tem muita coisa errada aí. E, pelo jeito, é como eu disse aqui no título desse podcast, o negócio é sem fim. Ou a bandidagem resolve que vai ter fim, porque aqui não vai ter. Parece que as tropas federais, né, da Força Nacional chegaram, podem dar um pouco mais de tranquilidade, pelo menos aos natalenses aqui na rua, que da outra vez estiveram aqui também, resolveram o problema. Mas parece que vem o Exército, Forças Armadas, né, que vem para cá. Marinha, Exército, Aeronáutica, eu não sei como é que vai ser, vão patrulhar aí as ruas de Natal. Mas me parece que dentro de Alcaçuz o negócio não vai ser resolvido, né? Vai ficar todo mundo assistindo esse Big Brother presidiário para o mundo inteiro assistir, né? E a audiência número 1 vem por conta aí do governo do estado, que não consegue atuar, não consegue. Tá achando bonito essa batalha campal prometida lá de Alcaçuz. Então fica essa situação feia para nós, de desmoralização mesmo, né? Que o estado em que quem manda são os bandidos, eles decidem como vão fazer, a gente só pode rezar que eles queiram acabar com essa situação, porque o estado não tem aparato para isso, já provou que não tem. Se tem, não sabe como fazer, porque já era para ter sido feito. Não vamos imaginar que vai ter ou não. Eu já ia esquecendo para terminar aqui de falar, essa desmoralização está tão grande que hoje, por exemplo, o jogo, o clássico América e ABC, pela 3ª rodada do estadual aqui do Rio Grande do Norte, ele aconteceria no sábado à noite. Primeira providência, um oficial da PM mandou um ofício para a federação sugerindo que cancelasse, porque o estado não teria condição de dar segurança para esse jogo, que a gente sabe que o negócio pega fogo, porque, como eu falei, as organizadas são ligadas ao tráfico de drogas, todo mundo sabe, então é óbvio que o negócio está pegando fogo também aqui entre essas organizadas. Então não tem como dar segurança, aí na mesma hora parece que o comandante acima desse diz, não, tem condição sim, vai ter jogo, mas vamos mudar para o domingo? Aí a federação mudou o clássico para o domingo, 4 da tarde, mais cedo. Hoje foi o festival de ofício para lá e para cá. O comandante que tinha dito que podia ter, mandou dizendo que não era para ter, que não tem condição de ter segurança. Então, a federação mandou e-mail aí para os clubes anunciando que o jogo estava cancelado. Aí anunciou-se, jogo cancelado. A América também já não estava mais nem vendendo ingresso, nem nada. Aí depois o governador entrou em contato, né? Passou por cima lá do oficial dele, não mandou nem o oficial devolver a ordem. Ele passou por cima logo e disse, não, vai ter jogo sim no domingo. Então, e parece que não avisaram ainda os clubes, tá? Só a ordem do governador e o presidente da federação colocou nas redes sociais. Então vejam a situação que a gente tá, porque nem decidir se tem segurança para dar um jogo ou não, vai ou não vai ter jogo, a gente não sabe. É uma situação muito difícil. Nós estamos entregues, minha gente, à nossa própria sorte. Essa é a nossa realidade. Um governo totalmente inoperante. Ou por incompetência, ou porque não tem as armas, ou por outros motivos. Eu espero que não seja por outros motivos, mas não sei nem qual desses motivos, qual seria o pior de todos para a situação que a gente está vivendo. Então, muito difícil mesmo. E a gente só pode rezar. Para quem acredita, reze. Quem não acredita, passe a acreditar e reze também, porque a situação está muito difícil. Deixo o convite para amanhã de manhã, 8h30, o nosso podcast em inglês. E no domingo, às 10 horas, o nosso bate-papo sobre a rodada. Será que vai ter mesmo de futebol no domingo, na segunda, na quarta? Não sei. Vamos descobrir. No domingo a gente fala. Então, bom fim de semana aí para todo mundo. Uma boa noite para quem tem coragem ainda de curtir a noite, porque a situação está difícil. Um beijo para minha mãe, que hoje é aniversário dela. Feliz aniversário, mãe. Sem você, é claro, eu não existiria. E até lá.